Prezados irmãos e irmãs, com grande alegria estamos celebrando hoje o 27º domingo do tempo comum. Hoje as igrejas de devoção com padroeiro São Francisco de Assis celebram também uma grande festa. Para nós, uma intenção. Hoje nós iniciamos então o mês missionário, né? Tivemos a oportunidade de celebrarmos o mês vocacional, entendendo que Deus nos chama à vida e a participar dessa família que nesse mundo chamamos de igreja, e assim poder seguir os passos de Jesus na condição de discípulo e na busca de ser missionário, prestar serviço a esta família, a essa igreja. Depois celebramos o mês de setembro, dedicado à Bíblia, primeira fonte da palavra de Deus, onde o vocacionado, aquele que foi chamado por Deus e compõe a família dele na comunhão com Jesus, tem como fonte de luz e orientação e canal de comunicação com Deus as Sagradas Escrituras, que nós chamamos de Bíblia. Não enquanto um livro em si mesmo, mas na utilização como meio de oração e encontro pessoal com Jesus, com Deus, e através então da palavra, Deus se revela e vai iluminando e orientando a nossa vida. Não é uma simples leitura, é a comunicação de Deus numa relação de fé, numa relação de amor. E depois, é claro, num processo de quem é chamado, de quem tem como referência a palavra de Deus, a missão, né? E a missão nada mais é do que dar testemunho do amor de Deus e cuidar da família que pertence, né? Veja que não temos outra missão. A missão é cuidar da família, cuidar da igreja, cuidar das pessoas que a compõem. E por isso que a primeira padroeira das missões é Santa Teresinha do Menino Jesus, ou Santa Teresinha de Lisieux, que nós celebramos no dia 1º de outubro. E Santa Teresinha foi uma irmã carmelita, ou seja, de vida de clausura. O que significa? Não podia sair do convento. É uma vocação religiosa de entrega total para a comunhão com Deus dentro de um convento de oração, se isolando do mundo. E como que alguém que é missionário pode ser padroeiro, né, sendo que não saiu da casa? Exatamente por isso, porque a primeira missão começa dentro de casa. E ela então, com seu jeitinho de menina, não viveu muito tempo, né, sabemos disso, mas o tempo de vida que teve foi reveladora de uma alegria, né, mesmo numa vida de clausura, por contar sempre com a presença de Deus e o amor de Jesus. E aquilo para ela era tão forte, tão absoluto, que ela manifestava alegria e transformou o ambiente religioso onde ela vivia, junto com as outras irmãs, inclusive com a Madre Superiora. E o outro modelo, também padroeiro das missões, é São Francisco Xavier. A primeira, Santa Teresinha, para indicar que a primeira missão é com a própria família dentro de casa, e São Francisco Xavier, que nós não celebramos em outubro, mas só em dezembro. Ele é padroeiro porque ele foi evangelizar, dar testemunho do amor de Deus fora de casa, e no encontro de outros irmãos, outros países. Chegou até a chegar perto do Japão, passou pela China até o Japão, e lá então anunciou a palavra de Deus, e muitas pessoas conheceram Jesus graças à palavra desse grande santo. Hoje, esse evangelho também nos chama a atenção, porque Jesus conta uma parábola. A parábola nada mais é do que uma história que Jesus contava para poder fazer entender a situação em que se estava vivendo, né? Não era uma narrativa de um fato, mas sim uma ilustração de uma verdade, de um acontecimento, de algo que Jesus estava incomodado com aquela realidade do mundo. E com isso então se fala de o dono de uma grande vinha, de uma grande plantação de uva, que por analogia é a própria igreja,
porque Jesus está falando para os sacerdotes, está falando para os anciãos do templo, está falando para a elite religiosa daquela época, da comunidade judaica, e fala então do dono da vinha. Quem é o dono da vinha? Quem é o dono de tudo que é criado nesse mundo? Quem que é o responsável, formador de igreja? Deus, né? E Deus então, que criou todas as coisas, ou seja, criou o mundo como todo, é aquele que provém e delega. Ele delega a administração, o cuidado a vinhateiros. Veja que a parábola identifica exatamente isso, né? Deus cria o mundo, Ele é o proprietário, mas quem cuida do mundo somos nós. Quem que administra o mundo em que vivemos somos nós. É seu? Não é. Porque você veio do nada e não tinha nada, nem roupa tinha no seu corpo, né? E com isso, no percurso do mundo em que nós vivemos, você foi adquirindo uma capacidade para poder não só viver no mundo, mas poder cuidar do que o Papa chama de casa comum. O planeta é casa comum, né? Se os chineses resolvem estourar a bomba atômica lá do lado deles, vai afetar a gente aqui. Então, ou seja, uma parede que você derruba de uma casa atrapalha a casa vizinha. Então veja que não é cada um por si. Se nós temos alguma coisa em comum, todos são responsáveis. Se alguém faz coisa errada, afeta todo o resto. Não é verdade? É o meu direito. Sempre escuto essas besteiras na cabeça de algumas pessoas ignorantes. É o meu direito, eu faço o que eu quiser. Não, senhor. Você faz o que quiser no limite de não estragar a vida do outro. Você faz o que quiser no limite de não atrapalhar a vida de ninguém ou causar dano ao outro. Aí você tem uma certa liberdade, mas ela não é absoluta. De você que sair por aí fazendo o que bem entende. Então veja que essa convivência estabelece regras, ordenamentos. E essa regra, quando obedecida, ela é chamada de respeito. Então eu devo respeitar você da mesma forma como você me respeita. E se temos uma casa comum, que é o planeta em que nós vivemos, né, tem que existir sim um controle, uma fiscalização para que todos aqueles que vivem no planeta, independente se é na China, se é nos Estados Unidos, no Brasil, no Paraguai, todos têm uma mesma obrigação de cuidar dessa casa comum, né? Então, portanto, se alguma coisa está sendo prejudicada, estragada, que seja no Brasil, nos Estados Unidos ou na China, mesmo eu não sendo chinês, eu tenho o direito sim de reivindicar que aquele povo cuide daquele espaço que eles têm. Da mesma forma como os outros que enxergam o nosso país problemas e que pode afetar o mundo inteiro, têm direito sim de se meter, né? Porque às vezes escuto algumas pessoas falar, se meta com o seu país, que o país aqui é nosso. Eu falei, não, o mundo inteiro é uma coisa só, não está dividido em pedacinhos, né? Se alguém faz uma coisa errada aqui de forma a prejudicar o lugar, vai afetar o outro lado. E o outro lado não quer saber se é direito seu, se não é, se o país é seu ou não. Está me estragando, está me atrapalhando, vou agir. Por isso que existem tantas guerras nesse mundo. Porque alguém, de alguma forma, ou prejudicou ou quis tomar conta das coisas dos outros. Houve desentendimento, a guerra se instaurou, né? E o que é a guerra? Fazer com que a parte mais forte sobreponha e venha impor as suas vontades naquele lugar que não estava de acordo com aquilo. Por isso as organizações mundiais, né? A gente é muito mesquinho quando diz, essas coisas, se mete na sua vida, cuida das suas coisas. Não, nós cuidamos de tudo. De tudo, não tem essa cuidar de um pedacinho, né? Do que adianta você ter uma casa bonitinha, cuidado, e alguém vai construir um prédio do seu lado, faz uma fundação enorme e a sua casa cai por conta da obra que está do seu lado. Problema de quem? Seu, porque a casa caiu? Não, problema do infeliz que construiu a casa do lado e vai ter que reparar a minha casa. Lógico, estava bonitinha lá, o cara foi construir lá um prédio de apartamento, exagerou na fundação, começou a rachar a minha casa inteira. A culpa é minha? Não, a culpa é do vizinho. Mas é a liberdade dele de construir o que ele quiser, mas não de estragar a minha casa. Não de estragar a minha casa. Porque se a obra dele afeta a minha, aí começou a ter problema também comigo. Então eu tenho que agir de forma a proteger o quê? O meu patrimônio. E para me proteger meu patrimônio, eu vou ter que embargar a obra do fulano que está do lado.
Ele gostando ou não, vou ter que criar uma situação jurídica para que aquela obra seja embargada e eu não venha a perder o meu patrimônio por conta da má utilização daquela obra. Então veja que é mais ou menos isso, né? Aí o dono da vinha delegou, deixou para que eles tomarem conta. E eles gostaram da vinha. E na hora da produção, na hora de prestar conta, porque a ideia era arrendou, então vamos dividir, vamos partilhar o resultado, o fruto de todo o trabalho. Eu sou o proprietário, vocês são os vinhateiros, trabalhadores na minha vinha, têm também direito à participação, vamos de comum acordo dividir. Só que quando vieram os representantes do proprietário para dividir o fruto daquela vinha, o que fizeram os vinhateiros? Não quiseram dividir, se apropriaram, né? Tem gente que assim se apropria indebitamente daquilo que pertence ao outro, né? É assim, quando você empresta alguma coisa de alguém, uma ferramenta, empresta um carro, alguma coisa de alguém, você tem o dever de devolver aquilo que você emprestou, né? E portanto, quando você não devolve, fica enrolando, você está se apropriando indebitamente daquele bem que não é seu, não lhe pertence. Aí alguém vem lhe cobrar e você bate naquela pessoa, você mata aquela pessoa, achando que agora ninguém mais vai te incomodar. Foi o que aconteceu esses dias com relação ao aluguel de uma casa aí, né? Alguém foi cobrar o outro, o inquilino ficou super bravo porque estava sendo cobrado, não sei por que ele ficou bravo, porque afinal de contas ele tem que pagar. E aí então numa discussão acabou tirando a vida daquele que veio cobrar então o aluguel. Olha a loucura do mundo, né? Não se tem acordo nenhum, o devedor então se acha no direito de se apropriar, não pago nada e se vier reclamar ainda mato você. É isso que nós estamos vendo nesse evangelho. E veja que o dono da vinha percebeu que houve uma situação assim e ficou indignado. Claro que fica indignado. Olha a falta de gratidão, né? Quando se confia e vai se dar algum benefício para uma pessoa, algo de valor, o que você espera quando você confia alguma coisa a alguém ou você dá de presente alguma coisa àquela pessoa? Você espera que essa pessoa se agradeça, né? Uma pessoa que tem pelo menos um sentimento, um coração, recebe o que você está oferecendo e agradece. E o que é agradecimento? Agradecer é valorizar a coisa recebida. Quando você deixa de agradecer o que você recebeu, seja de Deus ou de uma outra pessoa, isso revela ingratidão. E quando uma pessoa não valoriza, porque ingratidão é não valorizar o que foi recebido, revela também falta de amor. Então imediatamente eu já percebo, a pessoa não agradeceu e revelou que não tem o menor sentimento, o menor amor com relação à pessoa que deu de bom grado alguma coisa àquela pessoa, né? Então veja que a ingratidão revela o pecado em que a pessoa vive, claro, porque uma pessoa de bom coração vai ficar feliz. Uma pessoa de bom coração, quando alguém diz, estou rezando por você, eu falei, poxa, que bom, né? Tem alguém rezando por mim. Mas quando alguém fala, estou rezando por você, e você responde, não preciso da sua oração, o que isso revela? Ué, alguém posiciona coisa boa para você e você devolve com uma arrogância, com ódio. É como se alguém dissesse, olha, estou te dando mais oportunidade de viver mais uma semana. Não, muito obrigado, então vai morrer agora. Ou seja, uma ingratidão, uma insensatez, uma falta de amor, uma falta de motivação, uma falta de solidariedade em relação a alguém que é o dono, que é o proprietário e que gentilmente me cedeu para dar oportunidade para mim e eu ainda assim desonrei o compromisso, achando que eu poderia ficar com a propriedade daquele patrão. E aí o patrão, então, o dono da vinha, falou, então vou mandar meu filho, que ele é o herdeiro, também proprietário. Ainda não é o herdeiro, ou seja, não é o dono ainda, porque herança não é uma coisa que você tem direito quando o pai e a mãe é vivo, né?
Tem filhos ainda que ficam calculando a herança que os pais vão deixar. Não é seu, cara. Isso é do seu pai. Se amanhã o que quiser se desfazer, ele se desfaz. É dele, propriedade particular do seu pai. Ah, mas é a minha herança. Se o seu pai quiser deixar alguma coisa para você, né? Ah, mas quando que eu vou ter direito, vou poder usufruir dessa herança que o meu pai tem, da casa, da praia, da casa bonita que eu tenho, do carro que ele usa? Quando? Quando ele morrer. Quando sua mãe falecer. E aí, o filho vai matar o pai para ficar com os bens dele? Acontece, claro que acontece. Sempre tem uns filhos aí tomados por uma desgraça na vida, virado totalmente, que é capaz até de achar que, matando o pai e a mãe, né, vai ficar com os bens. Só que o infeliz não sabe que, se descoberto, ele nem herança vai ter, né? Graças a Deus a justiça ainda funciona dessa forma. Se alguém tira a vida do pai ou da mãe querendo ficar com a herança dele, descoberto que sofre um processo e essa pessoa perde o direito à herança. Além de ter matado o pai e a mãe e passar uns bons anos na cadeia, quando sai não tem mais nada. Vai ficar para os outros. Então veja a insanidade, né, da cabeça de algumas pessoas querendo resolver situações, tirando a vida do outro, ameaçando, se tornando violento. Tem gente que acha que a violência, a ameaça de morte resolve as situações. Não resolve, né? Resolve pode ser no momento, porque na hora que eu ficar com medo eu vou me acovardar. Mas eu vou procurar meios de me safar dessa situação, com certeza. E quando eu conseguir arrumar os meios, aquilo vem com tanta força que a sua violência, a sua raiva, o seu ódio, a sua ameaça vai para o espaço, né? Vai para o espaço. Então veja que aqui a mesma situação. Mandou então o filho, herdeiro, mas ainda não proprietário. E aí a cabeça do pecador, a cabeça do ingrato, né? Porque ele quer se apropriar, ele não aceita participar do resultado. Ele cresce o olho, né? Cresce o desejo de possuir a coisa. Já que não dá por ser por vias normais, vamos furtar, vamos roubar. Porque a apropriação indébita nada mais é do que uma espécie de roubo, né? Não digo furto, porque furto a pessoa não viu que roubou, mas roubo é como a mão armada, né? Você usufruiu da boa fé da outra pessoa, que lhe confiou um bem, e você pega aquele bem e não devolve, né? Age de má fé, usa da boa fé do outro, mas a sua índole é de má fé, porque você já tinha a intenção de não devolver, né? Você sabe que o que tem de casos de apropriação indébita é terrível, terrível, né? Terrível. Aqui mesmo várias pessoas já vieram procurar ajuda com relação à apropriação indébita de veículos, de casa, e a gente sempre orienta a procurar os advogados que a gente conhece, né? E graças a Deus, né, com muito sucesso, graças a Deus. O picareta que achou que ia ficar com o bem se lascou, se deu mal, porque vão em cima. E com isso então se resolve uma situação via jurídica que poderia ser resolvida na boa fé. Ué, custava você me devolver? Custava você simplesmente de boa fé, já que usou, beleza, bacana, me devolve, porque eu não dei para você, não foi doação. Então aqui também não foi doação. E aí a pergunta, né? O que fará o dono proprietário quando retornar com esses vinhateiros? Olha a resposta. Matará de forma violenta esses perversos. De onde veio essa resposta? Veio da boca do sacerdote, veio da boca dos anciões, veio da boca do grupo religioso. Eles deram a resposta. E Jesus então vai responder, pois é, né? Infelizmente estão falando de si mesmo, porque a vinha que se diz respeito é a igreja, a família de Deus. Vocês deveriam cuidar delas, porque vocês são aqueles que foi confiado a administração dessa igreja, do cuidado dessa família. E o que vocês fizeram? Aproveitaram-se da situação para tirar vantagens pessoais, se apropriando daquilo que não lhe pertencia.
E ainda por cima, articulando os meios para que o dono não conseguisse recuperar a propriedade que tinha. E com isso, então, os enviados, ali eram os profetas, né? Você sabe que a maioria dos profetas morreram de morte violenta, foram os primeiros a reivindicar a autenticidade do amor de Deus e a fidelidade à sua palavra, e não conseguiram. Depois vieram os chamados juízes, também tentaram fazer isso, e no final, né, João Batista foi o último representante dos profetas, e o que fizeram com ele? Cortaram-lhe a cabeça. Sobrou Jesus. Jesus é o herdeiro. Ele veio então para resgatar tudo que Deus constituiu na história do povo de Israel. E aí o que fizeram com Jesus? Também mataram. E aí o que vai fazer Deus? Olha como Deus é misericordioso. Se ele seguisse o resultado da resposta dos mestres da lei, dos fariseus e dos sacerdotes, eles diziam: matará de forma violenta. Então não sobraria uma pessoa sobre a face da terra. Seríamos todos aniquilados, né? Mas a misericórdia de Deus é a capacidade que Deus nos dá de, pela luz que ilumina, enxergar o que não presta, porque o que não presta tem como fundamentação a deteriorização da vida, a fragmentação de tudo que é coisa boa e a desvalorização de tudo aquilo que é pilar que sustenta uma vida. E portanto São Paulo já dizia que quando o pecado entra na vida de uma pessoa por conta da ausência da luz que é Deus, né? Porque quando falta a luz, a escuridão toma conta, vai conduzir essa vida para o seu fim, que o próprio São Paulo chamou de morte. Então a morte no sentido vazio, no sentido sem Deus, sem ressurreição, ela é a aniquilação num processo de destruição que começa desde a gestação. Desde o momento em que uma célulazinha começa a se dividir e se junta com uma outra e começa a formar uma vida dentro do útero materno, essa célulazinha, que é uma vida, começa a sofrer perseguição, começa a sofrer violência, começa a sofrer ataque, e se não houver um cuidado, mesmo antes de sair do ventre, mesmo antes de nascer, essa vida vai ser destruída, né? Ou ela é destruída de uma forma natural, diante das circunstâncias em que o corpo se encontra, ou de forma violenta também, né? Que é o aborto. Então veja que tanta coisa ruim, né? E se a gente não tiver uma capacidade de discernimento e fortaleza, que é a resistência, fruto da oração, não existe uma pessoa na face da terra que, afastado de Deus, consiga vencer o inimigo. Não consegue. Porque você se torna escravo, né? A sua cabeça ela é toda direcionada para esse lado ruim, né? E você começa a pensar na escuridão, né? Diferente de quem está na luz, pensa diferente. Quem está nas trevas e na escuridão faz a cabeça funciona no que ele tem como escuridão, não tem outra referência, né? Alguém tenta mostrar a luz, mas não vejo. Quem vive na caverna não tem a menor noção do que é estar do lado de fora. Só quem já deu passear para o lado de fora conseguiu ver luz, conseguiu ver coisas novas, que traz a novidade, e ainda corre o risco de passar por mentiroso, não é assim? Só corre o risco de ser chamado de mentiroso. Por quê? Porque quem está na escuridão não tem a menor noção do que é enxergar luz. Não tem noção. E, portanto, vai teimar na escuridão. Vai querer convencer o outro de que a escuridão na qual ele vive é melhor. Vai querer te convencer que é melhor viver dentro da caverna do que no mundo exterior. Ou seja, está acostumado com o que não presta. E de tal forma acostumado com o que não presta, que dificilmente ele consegue dar passo. Dificilmente a pessoa consegue querer ou desejar alguma coisa diferente. Porque ou tem medo, ou porque simplesmente está na zona de conforto, que a gente chama. Se acomodou, sentou na cadeira e não quer levantar. É gente assim, senta na cadeira e não quer levantar. Você pode pedir qualquer coisa que ela não levanta, porque se acomodou.
né? Não quer saber de nada, não quer o menor contato com as outras pessoas. Você convida para uma coisa boa, ela rejeita. Você convida para alguma coisa legal, importante de família, ela não quer. Ela prefere estar na rua, brincando com pessoas desconhecidas, fazendo coisas erradas, pichando o muro de igreja, do que estar com a família ou estar do lado de coisa boa. E você deve conhecer muita gente assim. Da minha cabeça já vem um monte de gente. E o que eu tenho que fazer por elas? Se ela não escuta a minha palavra, porque se eu falar não vai adiantar nada. Ainda corro o risco de essa pessoa querer brigar comigo, né? Então já vem armada com violência, porque uma pessoa que vive na escuridão não admite nem um fio de luz na sua vida. E quem vier com boa vontade tentar trazer luz para essa pessoa diretamente, algumas até conseguem, porque ainda tem um fiozinho de amor. Mas se não tiver esse fiozinho de amor que permite o canal de comunicação, ela se revolta, ela briga, ela quer te bater. E se não se deixar, tira até a sua vida. Isso acontece muito em algumas famílias. Então, oração. Veja como a oração ela é importante. Porque como que eu posso, de alguma forma, me aproximar de alguém que não quer me ver nem pintado de ouro? Como é que eu vou conseguir dizer uma palavra de orientação para alguém que não me escuta? E o pior, se eu vier dar a ela um bom conselho, eu tenho certeza que ela vai fazer exatamente o contrário daquilo que eu aconselhei. Exatamente o contrário. Você pede X, ela vai fazer Y. Com uma revolta, né? Com prazer, uma satisfação, porque eu fiz um pedido, motivei, e ela vai querer mostrar para mim que aquilo tudo que eu falei não vale nada para ela, e vai fazer exatamente o contrário para me ofender. Olha só. Eu com boa ação, querendo fazer o melhor, me posicionando de ajuda, ela ainda, além de fazer o contrário, estragando a vida dela, faz aquilo com o propósito de me ofender, como se eu merecesse ser ofendido com a boa intenção que eu tive, né? Engraçado? Como se a mãe merecesse ser ofendida porque ela tem bons conselhos e preocupação com você. Como se o pai tivesse que ser ofendido porque ele enxerga melhor as coisas, tem maior vida e quer dar uma orientação para o filho. E o filho não quer nem saber. E ofende o pai, xinga. Olha aí, você vê essa pessoa está contaminada. E como não vai escutar pai, não vai escutar mãe, não vai escutar ninguém, o primeiro passo não é falar. O primeiro passo é rezar. Você fala assim, poxa, mas como que a oração vai alcançar? A oração alcança porque quem alcança é Deus, não sou eu. A oração nada mais é do que uma manifestação de amor, de bondade da minha parte, enxergando alguém com problema, apesar da arrogância dele. Se eu fosse uma pessoa igual a ele, eu queria dizer que se lasque, que se exploda. O cara é arrogante, não presta, então que vá para os quintos, né? A vontade que dá é mandar para os quintos dos infernos. Mas Deus não quer ninguém no inferno. Então eu tenho que ter a paciência, né, de uma certa forma aguentar a situação de vida daquela pessoa e pedir a Deus para que a converta, pedir a Deus que entre luz. E é Deus que vai colocar essa luz. Às vezes não é através de mim. Olha o exemplo de Santa Mônica, rezou a vida inteira pela conversão do filho, e não foi ela que botou luz na vida dele, foi uma outra pessoa, né? Uma outra cidade, lá em Milão, né? Um santo, né? Um padre chamado Ambrósio, que depois virou bispo, que conseguiu botar luz. Mas quem que colocou esse homem do lado de Agostinho, que fez ele escutar, foi a oração da mãe, né? Porque ele nem ouvia, né? Dizer que rezava por ele, isso é besteira, reze por você mesmo, isso aí não acrescenta nada da minha vida. Porque quem está nas trevas não é capaz de perceber que a oração do outro tem uma capacidade de modificar a minha realidade de vida, mesmo contra, né? Porque vai ter um fiozinho, vai ter alguém, vai ter um anjo da guarda que vai iluminar e vai apontar um caminho. E de repente ele escutou um estranho. Engraçado, né? Santo Agostinho não ouvia nem pai, nem mãe, nem irmãos, mas foi escutar um estranho, né? E foi exatamente esse estranho, tocado pela graça de Deus, que transformou a vida desse homem, né? São Francisco de Assis é a mesma coisa, né? São Francisco conhece a história, né? De família burguesa, família rica, né? Herdeiro de um patrimônio enorme, porque os burgueses na época de São Francisco eram multimilionários. São Francisco foi para a guerra
E na guerra, então, percebeu aquela matança, aquela coisa, e começou a raciocinar: poxa, mas eu estou brigando pelo quê? Estou defendendo o quê aqui nesse lugar? E ele simplesmente desertou. Falei: eu não vou brigar para defender caprichos de reis e rainhas, eu não. Veio embora. E no caminho, então, encontrou lá uma igrejinha toda arrebentada, né, com uma cruz chamada São Damião, e ali sentiu o chamado de Deus, né? Voltou para casa, deu a louca nele, jogou todas as coisas do pai fora, né? Também se despiu diante da autoridade religiosa do lugar e foi ser mendicante, viver de extremamente pobreza e na natureza. O que fez em Francisco, então, um homem voltado 100% às coisas de Deus. Tinha tudo, rico, foi para a guerra, viu a desgraça, o horror que era a guerra, voltou, enxergou a realidade do lugar onde vivia. Eu não quero ser comerciante, eu não vou ficar vendendo objetos, vendendo tecido, né? Se revoltou contra aquela realidade, né? E o pai falou: você está deserdado, não quero saber de você mais. Largou tudo e foi seguir Deus. E formou uma comunidade enorme, né? Começou ele, mais 2, mais 3. Tinha uma moça também da elite chamada Clara, que também gostava muito dele. Viu todo o despojamento, o desfazer-se das coisas, né? Começou a segui-lo. E aí fundou uma comunidade religiosa também, chamada de Clarissas. Então veja como que Deus vai atuando. Mas para Deus atuar é preciso que ele consiga entrar de alguma forma. E às vezes a oração do pai e da mãe cria esse ambiente, né? São Francisco era muito mais a oração da mãe dele, uma francesa, do que do pai, que era um espertalhão, né? O pai era um burguesão, sabe? Esses caras de comércio que sabe lidar com valores, vender coisas. A mãe já mais tranquila, mas, né, Francisco se transformou no grande ícone da própria igreja, porque ele não quis ser padre, depois aceitou um padre na comunidade dele, que é Santo Antônio, né? Vocês conhecem a história. Santo Antônio já era padre e quis ser franciscano e não podia, porque ele não aceitava ninguém como padre, porque ainda tinha uma resistência, por conta que a reforma ainda não tinha acontecido. Mas Deus tocou-lhe o coração e disse: não, aceita. E aí Santo Antônio se transformou no braço direito de São Francisco. Um padre e o outro não era padre. São Francisco nunca foi padre, mas, né, no respeito ao sacramento da qual ele precisava nas celebrações das missas, e ele então comungava e participava. E com isso ele também tinha em Antônio a capacidade de falar. Então, quando se tinha grandes acontecimentos, grandes eventos religiosos, São Francisco falava e todo mundo baixava a cabeça. Santo Antônio falava e todo mundo ficava admirado. E esses dois santos, então, conduziram toda a família franciscana, que hoje compõe uma das maiores comunidades religiosas do mundo. Enorme. Tem espalhado para o mundo inteiro. E ela foi se multiplicando, diversas ramificações, que hoje, né, você vê por aí pelo hábito marronzinho, né? Então, aqui na comunidade também temos uma comunidade que tem como referência a vida de São Francisco, né, que é a comunidade de Voz dos Pobres. Vocês já ouviram tanto falar, porque a gente tem uma campanha, todo um trabalho de ajuda a essa comunidade de Voz dos Pobres, que hoje está também tomando conta da Casa Esperança aqui em cima, né, na paróquia São Francisco, na paróquia Santo Antônio. Então veja, tanta coisa boa e tanta coisa ruim ao mesmo tempo. Então a nossa função é tentar buscar Deus na nossa vida, para nos preencher desse amor divino e conseguir então dar passos de ajuda e solidariedade a essas outras pessoas que ainda não encontraram Jesus, né? Que muitas vezes são arrogantes, muitas vezes são assim ameaçadores, são pessoas ignorantes, né, que falam palavrões horrorosos, né, que xingam de nomes assim absurdos. Mas o exemplo de São Francisco, ele não se incomodava com o xingamento das pessoas, porque entendia que tudo que sai de ruim da boca de uma pessoa revela o que ela tem dentro do coração dela, sujeira.
Então ele entendia que ele não podia ficar bravo, ele tinha que rezar por aquela pessoa, para ver se Deus conseguia limpar a sujeira do coração daquela pessoa. Então rezava mais, né? E mesmo que a pessoa dissesse, fique com as suas orações, eu não preciso, aí que ele rezava mais ainda, porque quando alguém diz eu não preciso, revela que ela é mais necessitada do que todas as outras pessoas, porque eu não preciso da autorização dela para rezar por ela. Mesmo que ela diga, não reze por mim, eu continuo rezando, porque a liberdade é minha e não dela. Quem vai rezar sou eu e não ela. Então, portanto, ela não manda em mim, não vai me impedir de rezar, não vai calar a minha boca. Então, com isso, o pai e a mãe muitas vezes tem que rezar escondido, né? Alguém que gosta daquela pessoa, às vezes nem tem que dizer mais para ela que está rezando, porque ela fica furiosa. Reza, escondido, mas Deus vai agir. E ao agir, então, você vai começar a perceber ao longo do tempo, pode até demorar um pouco, mas vai haver situações em que você já vai percebendo que alguma coisa está mudando na vida daquela pessoa. E é visível, né? É visível. É visível, você vai vendo no progresso do tempo, né? No amadurecimento da pessoa. Em vez de ela entortar de vez, Deus de alguma forma consegue do torto fazer direito, né? E assim a gente colhe mais tarde tantos frutos bonitos da conversão de tantas pessoas por aí. Amém.